você, empreendedora, líder e gestor de empresas de contabilidade aqui do Brasil e, por que não, do mundo inteiro. Afinal de contas, esse tema que vamos conversar aqui agora é um tema extremamente relevante no mundo inteiro, desde a primeira pesquisa sobre o mercado de serviços de contabilidade global, né? Eu tenho acompanhado aí e percebido que há uma escassez de talentos, há uma escassez de profissionais desse setor, e isso se reflete desde as grandes empresas até os pequenos escritórios de contabilidade. Por isso que nós temos aqui conosco 3 empresários muito bem-sucedidos do setor: o Marcelo Munhão, do Espírito Santo, Marcelo Bianchi, de São Paulo, e o Mário Mateus, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o nosso tema é a retenção de talentos. Afinal de contas, se é difícil contratar, se é difícil treinar e desenvolver, reter, então, nem se fala, não é? Senhores, eu gostaria de que vocês se apresentassem aí rapidamente para a turma, para depois a gente entrar no tema especificamente. Mário, por favor, conte para a turma quem é o Mário Mateus. Eu sou Mário Mateus, hoje eu estou como CEO da Matur Contábil. A Matur Contábil é uma empresa de contabilidade que atua aqui em BH e em outros estados e outras regiões também, mas há 58 anos, é uma empresa familiar. Eu brinco que eu sou um consultor que sei falar, inclusive, de sucessão, porque nós somos a 2ª geração e já com pessoas da 3ª geração dentro da empresa. E aí, por isso que o tema tem muito a ver. Imagina ser retenção de talentos quando você passa por 3 gerações diferentes, com ideias diferentes, cabeças diferentes. É muito legal, muito interessante. E bacana, depois a gente vai falando mais da Matur aí durante o nosso encontro aqui. Muito obrigado, Mário. Bianchi, e você? Por favor, se apresente aí para o pessoal, conte quem é o Marcelo Bianchi para a turma. Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Voit Bianchi, Chairman of the Board da Atlas Inteligência para Gestão e Contabilidade, uma empresa também que estou na 2ª geração, né? Meu pai é o fundador da organização. Hoje atuamos em mais de 100 cidades, mais de 12 estados. E retenção de talento para a gente é o ponto mais importante. A empresa precisa inovar e precisa trabalhar muito aquilo que ela sabe fazer também, né? Então, sem uma equipe inovadora, sem uma equipe com muito talento, uma empresa não vai perdurar e não vai se perpetuar. Excelente, Marcelo. Temos 2 Marcelos, né? Agora é a vez do Munhão. Por favor, Marcelo Munhão, conte para a turma aí quem é você. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Munhão, sou fundador da Central Contábil, uma empresa de 33 anos, e durante esse período nós tivemos mais de 300 colaboradores, e realmente a retenção de talento é um ponto-chave para todos nós. Como o Roberto estava falando, e os colegas também, o Mário e o Xará, contratar já não está tão fácil, porque nós temos que nos digladiar aqui no mercado com as empresas que têm grande capacidade de remuneração e benefícios, e reter, então, ainda é um processo mais difícil. Eu também, como vocês, sou a 2ª geração, mas a empresa minha própria, eu saí de trabalhar com meu pai em 1989 e aos 24 anos montei a empresa sozinho. Também trabalhamos em vários estados, porque eu participo da Rede Nacional de Contabilidade e tenho o privilégio aí de ter sócios em todos os estados e conhecer bastante gente boa. É isso, Roberto. Então, vou aproveitar aqui e dar sequência na conversa com o Munhão, para entender um pouco como é que foi o início da carreira dele. Ele trabalhava, como ele disse, com o pai, no escritório fundado pelo pai. Mas e a partir daí, Marcelo, sua paixão pela contabilidade, seu início nesse mundo, ocorreu de que forma e como que foram os primeiros anos aí seu no escritório? Então, meu início foi bastante desafiador, porque meu pai atuava numa outra região aqui da Grande Vitória, em Cariacica, e à época eu trabalhava como gestor dele, e aí ele me cedeu um cliente, uma microempresa, e uma segunda microempresa em Constituição.
e eu tive que trilhar sozinho. O meu primeiro mês, setembro de 89, foi sozinho, mas já no mês seguinte eu comecei a contratar. E o engraçado foi que eu achei uma veia empreendedora, meus caros. E eu, apesar de ser um técnico, ter passado por todas as experiências que eu creio que todos nós aqui passamos em departamentos internos de empresa, eu, depois que achei essa veia empreendedora e comecei a delegar demais, e foi assim que a gente alcançou aqui um reconhecimento no Estado e fora dele, com uma veia empreendedora. Eu sou muito devoto de um contador empresário, aquele que pense fora da caixa e que vai buscar inovação, misturado à tecnologia, obviamente, e é isso. Agora, o ponto-chave, né, nós que somos prestadores de serviço, é o capital humano, né? O capital humano, realmente, eu acho que o tema foi muito feliz e não é fácil de reter. A Central tem colaboradores de 28 anos, 27 anos, 25 anos, 24 anos. A nossa alta liderança dificilmente nos deixa, e eu tenho visto, assim, para finalizar esse breve início, que para poder reter talentos de mais alta expressão, a gente tem que oferecer alguma coisa diferente. Eu sempre gosto de chamar aqueles melhores, aqueles potenciais para participarem na sociedade, mas a gente às vezes se esbarra em pessoas que às vezes não têm a mesma visão que a gente, né? No que concerne essa questão de empreender. Então foi isso, Roberto. Interessante, né, Marcelo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Mário Matheus, porque é o seguinte, o Marcelo Munhão, quando se formou, ele ganhou de presente do pai 2 empresas, né? E eu queria saber, no seu caso, Mário, como é que foi esse início aí de carreira e o que seu pai te deu também 2 empresas para você tomar conta ou não? Pensa numa história conturbada no mundo contábil, é a nossa história, mas é muito legal. Na realidade, Roberto, meu pai teve empresa a vida inteira de contabilidade, e às vezes era escritório, às vezes era empresa, dependia do momento, mas eu sempre brincava de ir ali desde novo. Cara, eu ia lá para uns 6 anos, 8 anos, eu ia para aquela empresa, pegava lá as guias, sabe, para ficar preenchendo a mão, brincando, qualquer coisa do tipo. Até que lá, um belo dia, vamos trabalhar, vamos, com 14 anos, e, obviamente, né, levando a sério, com 14 anos você não leva, mas você começa a entender o que é estar vivendo numa empresa, o que é estar ali vivendo no ambiente empresarial. E aí, pô, foi rodando durante muito tempo, assumi diversas responsabilidades, fiz igualzinho o Marcelo, passei por todas as áreas, a área que nem existe hoje mais, eu passei por ela. Então, vale como experiência, né? Mas como trabalho. Fazia faturamento, o cliente vendia de 3 vezes, você batia duplicata pro cara, na máquina de escrever, isso era depois do almoço, era um sacrifício. E, cara, lá pelas tantas, Roberto, houve um rompimento, né? Uma história que é legal, porque a gente rompeu, falou, não dá para ficar mais aqui, eu não quero, são modelos mentais muito diferentes, tecnologia chegando junto e meu pai não tendo aquela aderência, estava certo ou estava errado? Não tem certo ou errado, é a opção de cada um. E eu acabei saindo e não levei nenhum cliente, não ganhei nenhum cliente, mas em 3 anos eu era ali mais ou menos 70% que a Maturela. Então, só que, cara, a minha relação familiar tinha de ser resolvida e a gente acabou resolvendo. Então, voltamos e fizemos uma empresa única novamente, onde eu podia assumir aquilo que eu queria fazer, que era a parte técnica de gestão, menos financeiro, que até hoje está com meu irmão lá, não tem aderência com essa área. E legal, então dividimos bem as tarefas, assumimos bem o comportamento de cada um e ficou um ambiente bem tranquilo. Mas óbvio que essa história resumida é tranquilo hoje, né? Foi um estresse, foi muito desgaste, mas muito aprendizado também. Eu não posso contar não, mas a gente já se conhecia naquela época, né? A gente participou aqui de alguns encontros jovens da Associação Comercial aqui,
E o pai do Mário, ele era muito amigo do professor Lopes de Sá, né? Então a gente conversou algumas vezes sobre isso e tem boas recordações, inclusive, sobre o nosso querido professor. Munhão, perdão, Bianchi, né? Marcelo, agora eu me confundi. Bianchi, e sua história? Você ganhou um Fusca ou uma empresa para cuidar do seu pai? Conta para mim. Então, o meu pai, ele chegou a ser contador de SA nos anos 60. Em 1974, ele resolveu abrir uma autoescola, mudou toda a carreira dele. E o objetivo era pelo seguinte, na cabeça dele toda a família tem um carro, e ia ter muita carta para as pessoas terem que fazer os exames e tudo mais. Em 84, ele voltou e abriu uma empresa de contabilidade. Um escritório, né, na verdade, ele era autônomo. E o que eu ganhei era o seguinte: agora eu consigo pagar seus estudos, você estuda o técnico de contabilidade a troco de trabalhar aqui. Então foi isso que eu ganhei, entendeu? Eu e meu irmão, né? O meu irmão foi primeiro, um ano mais velho, e no ano seguinte fui eu. Nós fomos os 2 primeiros office boys e os únicos que andaram a pé, porque quando foi o substituto nosso, eles já ganharam uma mobilete. Então, mas eu queria comentar uma coisa que tem a ver, na história de nós todos aqui se misturam. A minha veia empreendedora veio dos jovens empresários da Associação Comercial. Foi ali que abriu meus olhos. Até então eu estava estudando Direito, mas quando eu vi o mundo corporativo, eu tinha certeza que eu não queria ser advogado e eu queria ser um empresário contábil e não um dono de escritório contábil, que é uma diferença, eu acho que para nós 3 aqui, para nós 4, né? É muito claro essa diferença. Eu não vou contar também não, que tem um outro aqui que estudou Direito também, né? Se estudou Direito eu não sei, mas que fez o curso de Direito eu tenho certeza que fez. Mas depois ele se entrega, vocês vão ver. Pessoal, as histórias que vocês estão assistindo aqui, que vocês estão escutando aqui, são histórias que poderiam ser as de vocês, mas agora eu queria abordar um assunto específico sobre a retenção de talentos. Queria entender se naquela época, quando vocês começaram a participar das empresas, se o processo, a fidelidade do colaborador, a participação do colaborador na vida da empresa, né? Se esse engajamento era maior ou menor que hoje. Como que era isso? Como é que era a participação, o processo de liderança naquela época? Mário, por favor. Roberto, bem legal, bem interessante essa sua pergunta, porque, cara, que mudança que nós passamos por ela, porque a tecnologia embarcada nos últimos 5 anos é infinitamente maior do que de todo o tempo para empresas de contabilidade que eu posso falar, tá? E realmente, cara, era muito diferente a relação que você tinha com as pessoas. É claro que a informação, por circular de uma maneira bem mais lenta, acabava que as pessoas ficavam mais tempo nas organizações. Você poder tentar um outro negócio ou procurar uma outra possibilidade era mais demorado também para o colaborador. E a pegada disso, de você estar preocupado em reter talentos ali na sua empresa, era bem diferente. Você estava até preocupado, mas tinha uma coisa que era muito técnica, sabe? Era tudo muito técnico. Você tinha de ter a parte técnica muito aflorada para poder ser considerado dentro da organização. A parte técnica é importante? Ela é importante, mas é a base, né, gente? A base hoje para você estar dentro de um negócio, seja ali você crescer, chegar líder, chegar coordenador, mas isso era o que era valorizado. Hoje você tem também a parte técnica, mas está longe de ser só a parte técnica. A gente vai falar mais tarde aqui, você pega relacionamentos que acabam destruindo toda uma história que você estava construindo ali, se você deixar. Né, por causa de comportamento, de relacionamento. Mas na época, cara, você tinha sim uma parte técnica que era muito importante. E aí você acabava, não sei se os Marcelos passaram por isso também, mas você acabava suportando algumas situações porque tinha uma técnica boa. E essa informação era mais difícil de chegar. Não chegava tão fácil. A maneira de você buscar a informação técnica era mais demorada, era mais sofrida. Hoje não. Hoje eu falo com o meu pessoal, quem quiser se destacar, vai fazer curso aí na internet, que tem cursos gratuitos, sabe, que você pode fazer a hora que você quiser, e aí você meio que
tá equilibrando essa parte técnica. Com quem quer, né? Porque tem muita gente que não quer, óbvio, isso vai ter sempre. Mas aí você começa a ter outros diferenciais. Então, Roberto, eu vejo que durante muito tempo, eu lembro quando eu comecei a instituir, né, que depois dessa mudança, dessa situação que eu falei para vocês aqui, eu falei, peraí, vamos começar a reunir para poder trocar ideias e a gente falar de onde a gente quer chegar, a gente falar como é que a gente vai fazer internamente, vamos desenhar alguns processos. A resistência foi enorme, porque eu estou perdendo tempo. Aí, de repente, as pessoas, estou perdendo tempo. E chegava até a bater uma dúvida, pô, será que eu estou perdendo tempo mesmo? Não é porque todo mundo falando, ou muita gente. Aí você tinha de trazer novas pessoas com novas ideias para aderir a esse novo momento e dizer, não estou tão fora assim, é isso que vai permanecer. É isso que a gente está vendo aqui, é a realidade do mercado, né? Os escritórios de contabilidade, as empresas de contabilidade, aqui no Brasil, em geral, são longevas, têm muito tempo de existência. E os empreendedores, as empreendedoras também, em geral, na sua maioria, têm essa formação e tem a mesma faixa etária nossa aqui. Então, acredito que você, seja entrante no mercado, quanto você que já é empresária estabelecida aí, possa realmente aproveitar o que está sendo colocado aqui. Bianchi, quando você começou esses processos de realmente assumir a empresa, de realmente liderar a empresa, o modelo de retenção, de engajamento das pessoas era o mesmo que é hoje? Eu acho que era diferente, não sei se era o mesmo, acho que a intensidade depende do propósito nosso e o alinhamento do propósito das pessoas que estão com a gente, você pode ter um bom e um ótimo engajamento, sim. Mas, sem dúvida, era um outro tipo. Eu lembro que quando se fazia teste para uma pessoa da área fiscal, por exemplo, a gente dava um livro para ela somar na maquininha para ver em quanto tempo ela somava e se somava certo. E o datilógrafo, né, que era o pessoal que fazia a folha de pagamento, que tinha que bater um monte de coisa lá da folha, era da máquina de escrever, né? Então, esses eram os testes e, como o Mário comentou, o lado comportamental, ele ficava, eu não sei nem se em segundo plano, ou o terceiro, entendeu? Porque o importante era a pessoa fazer tarefas rápidas e certas. Então, e como era centrado em pessoas e tarefas, de repente era isso mesmo. Se ele fizer certinho, não incomodar muito, deixa ele aí. Como nós temos hoje tudo integrado, né? O mundo, o universo está integrado pela tecnologia, pelo relacionamento, essas coisas passaram a ser segundo ou terceiro plano, né? E hoje o comportamento, sem dúvida, ele está à frente de tudo isso. Então, acho que nós tivemos que adaptar uma mudança social, né, pelo avanço tecnológico aí, que nós passamos nesses últimos anos. Muito bom. Munhão, eu conversando com você recentemente, e já conversei várias vezes, eu percebi que a sua empresa passou por um momento de transformação muito grande, e muito disso em função da sua própria transformação como pessoa, como profissional, né? Você mudou a forma de pensar, de ver o mundo, teve oportunidade de passar um tempo até fora da empresa para poder refletir sobre o que estava acontecendo. Conta pra gente, nesses últimos anos, o que você fez de diferente, quais foram os desafios que você percebeu aí e que você conseguiu superar no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas, com os colaboradores? Então, vou corroborar com o Mário. Realmente, a nossa profissão, por ser uma profissão reconhecidamente conservadora, antigamente nós suportávamos o bom técnico, né? Geralmente os bons técnicos eram meio que insuportáveis, mas suportávamos por causa da dependência técnica. Hoje o comportamental é totalmente reinante. E aí, Roberto, falando o que você colocou para mim, é muito difícil, eu acredito que muitas pessoas no nosso universo estejam passando pelo que eu passei, que é aquela coisa meio que pensar que já estava no limite aí da atuação no segmento contábil. E eu realmente tive que me reinventar. Eu passei um período fora no exterior, aproveitei para estudar meu inglês, que era muito mediano, e lá eu pude refletir muitas coisas, mas eu acredito, Roberto, que o meu maior aprendizado foi dentro do processo
nesse período pandêmico, da pandemia, porque eu estava meio que direcionado a atuar de outra forma e, efetivamente, no final do ano passado, eu tomei um tranco aqui que me disse o seguinte: pô, cara, volta para o jogo porque é isso que você sabe fazer. E aí eu comecei efetivamente, Roberto, até cheguei a te ligar, você lembra aí no final do ano, que você é um cara que eu tenho como um conselheiro, por ser uma pessoa que ouve todos os empresários contábeis desse país e também todo o ramo contábil. E é verdade, eu tomei um sacolejo muito grande e estou me ressignificando. Comecei a fazer tudo quanto é tipo de curso de inovação, comecei a me juntar às cabeças inovadoras aí do mercado, aí estou vendo o que a turma dos grandes centros estão fazendo de inovadores, né, de inovações e inserindo isso dentro do seu negócio do dia a dia. E tenho visto também, Roberto, que depois que eu tomei essa atitude, você cria um campo de positividade que começa a atrair coisas boas, né? Não só clientes, mas também ultimamente aqui eu atraí aqui um novo parceiro aqui, que é um arquiteto de soluções tecnológicas, e entrou aqui há pouco tempo, já está começando a me ajudar em bastante coisa, porque apesar de eu ter uma estrutura de TI interna, mas eu não tinha esse arquiteto, sabe? Que é aquele cara que tem um pensamento um pouco igual ao seu, mas que conhece do segmento de TI e faz as coisas, os entraves aí do dia a dia de soluções tecnológicas funcionarem. Então, o que eu tenho a relatar é isso. Dizer para os colegas que eu estou eu estou num furacão de transformações. Na realidade, eu estou no meio como se eu estivesse no redemoinho do meio do furacão, entendeu? Então, estou passando por grandes mudanças. Muito bom. Eu estou conversando aqui agora hoje com 3 empresários da contabilidade do Brasil que são muito bem-sucedidos. Eu vou pedir para eles contarem um pouco sobre as empresas deles, para vocês terem noção do tamanho não só do tamanho empresarial, mas do tamanho dos sonhos que eles têm. E para confirmar uma coisa que eu tenho falado já há algum tempo, que o empreendedor brasileiro desse setor contábil, ele tem um diferencial com relação ao resto do mundo. Ele realmente é muito inovador, muito inquieto. Se não fosse assim, realmente não daríamos conta, dada a complexidade, a sofisticação do mercado aqui no Brasil, né? Então, eu vou pedir para os 3, a começar do Bianchi ali, que contem um pouco como que é a Atlas, Bianchi, como é que é a sua empresa. Claro, obviamente você vai falar o que é possível, nada de informações que sejam sigilosas ou que possam comprometer sua estratégia, mas para o pessoal ter uma noção, né, de como é a sua empresa e o que você está planejando aí para o futuro. A Atlas tem o foco dela são as médias empresas, né? Então esse é o grande foco que nós temos, aliando tecnologia, processos e pessoas. O objetivo da Atlas e nós fizemos um planejamento de 5 anos, o último planejamento que fizemos, que era o projeto Atlas 2022, que era transformar a Atlas numa empresa ambidestra, com uma área focada para a inovação e uma área focada na melhoria do processo que ela já faz, as soluções e serviços que ela já entrega. E nós conseguimos fazer isso. Então, nós temos um CEO hoje focado na operação, temos um CIO, que é o Chief Innovation Officer, né, que com foco na prateleira de oportunidades, porque o nosso mercado ele tem muita oportunidade. É gigante realmente. Então, o grande problema é você fazer o teste das oportunidades que você tem, né? Qual é aquela que você não consegue atender todas, porque com a tecnologia o leque é muito grande, mas qual que você vai testar essas hipóteses que pode se tornar em soluções e serviços
e amanhã agregar na prateleira da operação, né? Ou de alguma outra coisa parecida com isso. Então, hoje, o nosso foco está em buscar, em crescer market share sempre, né? Mas é achar alguns produtos que possam revolucionar a nossa área, a nossa prestação de serviço, para a gente ser muito mais competitivo e com um foco muito mais abrangente nas soluções que a gente quer entregar para o mercado. E vocês, em ordem de grandeza, obviamente, hoje contam com quantos colaboradores na equipe e, se puder falar também, quantos clientes que vocês atendem? A gente tem 400 grupos de clientes. Então, eu tenho clientes que têm rede de magazine que tem 50 e poucas lojas. Eu conto como um grupo, tá? Porque se eu perder, eu perco as 50 e poucas lojas, né? E temos por volta de 100 profissionais hoje, sendo que 20 são consultores homologados que só trabalham em projetos, né? Então, não são todos que trabalham só em operação. E então, com esse objetivo de realmente fazer o cliente prosperar. Nosso foco está no foco, não no cliente, mas com o foco do cliente, que é uma diferença enorme. E foi essa escolha que nós fizemos e nós queremos que transforme em cultura isso dentro da Atlas, né? É trazer um propósito diferente para os nossos profissionais e para o próprio cliente, né? Show de bola. Mário, e como é que está a Matur hoje? Quais são os seus planos? O que você pode contar aí para o pessoal de novidade? A Matur, né, 58 anos de empresa, Alberto, e a gente deu uma reformulada muito grande nos últimos anos. Muito legal esse caso do Bianchi aí, porque parece muito. A gente também tem 400 grupos de clientes. A gente atende mais de 1.100, mais de 1.150 CNPJs, mas são 400 grupos. Atendeu um, atendeu vários. Isso é muito normal, eu acredito, dentro das empresas de contabilidade. Perder um também pode perder vários, né? É uma situação que a gente tem que estar sempre monitorando. Mas nosso foco é médias e pequenas empresas, a gente trabalha para empresas pequenas também. Temos 145 colaboradores. Hoje, como eu falei, né, muita tecnologia embarcada, que isso foi mudando. E aí eu vi que não precisava só mudar a tecnologia, precisava mudar a mentalidade de todos nós que estávamos trabalhando com aquela tecnologia, porque era diferente. Então, eu tenho de ver qual que é um cliente, às vezes, que está me dando mais lucro ou menos, depende do número de importações que eu trago desse cliente ou não. Né? O cara que tem um financeiro mais bem preparado, vai ser mais fácil para mim. Então, eu tenho de estar isso, e até muitas vezes, porque o empresário sabe das coisas, então muitas vezes você tem de adequar algum honorário dentro disso também. Cara, se você melhorar aqui, eu posso melhorar para você também. Que é uma visão que antes você não conseguia dividir, né? Não, você não vai melhorar para o cliente porque ele melhorou lá, mas às vezes você tem de fazer isso. Sabe, cara, melhora para mim aí que eu melhoro para os seus honorários aqui, a gente consegue levar melhor. Aí eu vou ter menos custo com isso. Agora, quando a gente fala da equipe estar por dentro disso, né, que é bem legal, foco no foco do cliente, cara, eu vim trazendo a minha equipe comigo, Roberto, para poder entender o quanto que isso era importante. Cara, não adianta eu só falar isso aqui. A gente tem de entender quais são realmente as dores do cliente. Eu falo que às vezes fico meio batido, mas é isso mesmo. Quais são as dores do meu cliente para que eu possa estar oferecendo algo mais? Está na cesta de produtos, muito legal. Isso que foi relatado pelo Marcelo aqui. Cara, o que está na minha cesta de produtos que eu posso aumentar dentro de casa? Que eu posso estar oferecendo. Então a gente até mudou lá, colocamos um slogan que é Matur Contábil acelerando o negócio. Eu tenho de ajudar meu cliente a acelerar o negócio dele, criar uma confiança com ele, que ele vai assim, não, isso é legal para mim. Então a gente tem uma série de parceiros hoje, né? A Solids é nosso parceiro, para quê? Para a gente levar para o nosso cliente ferramentas ou situações ou modelos de negócio que podem acelerar o negócio dele. Porque aí a gente entra num ecossistema. Sabe, onde é que eu posso até mesmo, com isso eu posso até ter mais facilidade para o meu negócio. O cara que está recrutando melhor, que vai ter menos rotatividade, uma pessoa que tem um financeiro mais alinhado, cara, me dá muito menos trabalho. E esse é a situação que eu quero. Agora, eu querer sozinho não adianta. O que eu tenho de ter é que a minha equipe querer isso junto comigo. E aí eu tenho um projeto legal lá que a gente está criando, do PVA, participação no valor agregado. O que eu cresço, a minha equipe vai participar. Então tem a meritocracia que a gente criou, são 4 índices. Pega aquele índice ali e divide, bom, do que eu cresci aqui, tem toda a regra para isso, mas né, você vai participar, mas eu tenho de crescer. E acontece, você ganha cliente, perde cliente, esse é o mundo das empresas de contabilidade. Mas eu tenho de, como é que eu faço para reter, para crescer? E aí nós começamos a abrir as unidades da Matur, hoje nós temos 10 unidades,
Fizemos um onboard de Patinga ontem, então tem Manaus, Goiânia, Vitória e interior de Minas, as outras são no interior de Minas. Porque é uma maneira da gente, eu processo tudo aqui em Belo Horizonte, porque a tecnologia é ágil o suficiente para isso. A reunião virtual hoje você não precisa nem pedir, né? Você quase tem de pedir uma reunião presencial, né? Quase implorar, né? Tem clientes que nem adianta, cara. Eu preciso visitar, eu estou com um projeto de visitar meus clientes, para levar um brinde novo que a gente fez. Tá difícil, cara. Os caras não querem me receber. Não, mas vamos virtual. Vou mandar o brinde para você, então a gente faz virtual, vai, tudo bem. Isso é diferente demais, né, Roberto? Isso foi de outro dia para cá. Então, mas isso também facilita, né? Porque agora eu consigo ter uma produtividade, fazer mais reuniões, atender mais o nosso cliente. E isso é muito legal. Enfim, é por aí. Muito bom. Munhão, e o seu caso? Como é que está aí a empresa? O que você está planejando para o futuro? Conta para o pessoal, por favor. Então, nós aqui sempre fomos meio que uma boutiquezinha atendendo clientes um pouco maiores, médios, até chegar aquele pessoal que começa a ter que internalizar a contabilidade e a gente ajudava nesse processo. Atualmente a Central tem 50 colaboradores, nós já tivemos aqui quase 80, mas a gente começou a embarcar bastante tecnologia e eu confesso para vocês que a minha vontade é ser uma startup em algum processo de inovação tecnológica. Estamos oferecendo para o mercado uma solução criada interna aqui, chama OneClick, que é um projeto que está aqui há bastante tempo, junto com nós estamos desenvolvendo, e Roberto, depois eu vou te apresentar ela e os colegas também vão poder ter essa oportunidade, que é uma ferramenta que ajuda na precificação de honorários e o acompanhamento dessa evolução. E além de outras coisas embarcadas, né, mas eu acho que esse é o mote principal. Na realidade é isso, eu estou buscando nos tornarmos uma empresa totalmente digital, e agora eu acho que esse projeto está começando a ganhar corpo, porque a gente conseguiu um parceiro correto para isso, né? Porque de todos os projetos que eu que não consegui avançar, os maiores erros que eu cometi foi delegar as coisas para as pessoas erradas. Então, somos responsáveis por delegar. O aprendizado com o tempo veio que é o seguinte: qualquer projeto tem que ter um dono. E eu, como sou muito delegador, aquilo que eu deleguei para pessoas corretas funcionou bem, vem funcionando bem, e aquilo que delegamos para as pessoas inapropriadas, a coisa não funcionou como deveria. Mas eu tenho tudo como um processo de aprendizado muito grande, e vejo que quem não pensar assim hoje, né, daqui a pouco vai ter que estar fazendo outra coisa, né? Porque o processo de inovação está muito veloz e se nós não também procurarmos encarar esses desafios com essa rapidez, a gente perde mercado, né? Acho que isso tem acontecido com todos, lógico, uns mais rápidos, outros menos rápidos, aqueles que se mexem encontram soluções mais rápidas, né? Eu agora acabei de ler um livro muito legal do Ricardo, é um dos fundadores da XP, chama Incansáveis. Esse cara vendeu a participação dele na XP e foi lá mexer com inovação. Ele é um dos fundadores, co-founder da Startse. Roberto deve conhecer. Eu, inclusive, estou com um curso lá, Roberto, agora dia 15 de março. Vou fazer o programa executivo lá na Startse, para ver se eu começo a diminuir um pouco o meu gap no termos de inovação. Mas, em suma, é isso que tem acontecido aqui conosco. Sensacional, Marcelo. Então, está muito na moda hoje em dia, ou se tem falado muito, pelo menos, em programas de partnership, programas onde a empresa abre a possibilidade de profissionais talentosos se tornarem sócios. Eu queria saber de vocês três se vocês enxergam isso como uma real possibilidade de retenção de talentos
ou se vocês veem outras possibilidades. Na prática, funciona, não funciona? Vocês já estão fazendo ou optaram por outro caminho? Mário. O partnership vem bem dentro disso que eu estava falando, Roberto. O PVA que eu fiz, que para mim a primeira parte, é o caminho do partnership. Não vai ter, eu não vejo outro caminho, eu não vejo outra situação que não seja essa. É muito legal isso, porque eu tenho lá... A empresa tem de ter hierarquia, apesar que tem de ser leve. Dono da empresa é quem é dono do projeto. O Ian falou de projeto aí, funciona assim. Dono da empresa é quem é dono do projeto. Pode cobrar de todo mundo, mas tem de ter sua hierarquia. E aí eu tenho lá minha diretora-geral, minhas líderes, depois vem os coordenadores e assessores, para vir um analista que, na realidade, você inverte a pirâmide toda hora, porque o cliente está qualquer lado que você for, está o cliente lá, né? E aí eu falo muito com eles, cara, eu não consigo... Você estava falando de delegar, delegar também é uma arte, porque você não pode só delegar. Primeiro que a gente tem de delegar e descentralizar, e a equipe tem de entender o tanto que isso é importante. E com mentoria, você tem de dar mentoria, sabe? Você delega com mentoria, e eu brinco mais, Roberto, é com mentoria amorosa, para a pessoa aprender a fazer. E às vezes você vai ter de falar várias vezes. Tem limite para tudo, tem. Esse aqui não dá certo, aqui eu vou tirar, faz parte do jogo. Mas aí você vai vendo que você vai criando multiplicadores daquele senso comum que você tem e aprendendo com a turma também. Só que essa galera, eu sei que, cara, eu tenho gente hoje que toca a empresa para mim. Eu junto lá a minha diretora com minhas líderes, elas tocam a empresa. Uma sabe, a minha diretora está comigo há anos, a gente tem um pensamento muito parecido, então beleza, ela está tomando conta de todo o operacional, as líderes caminhando para isso. E eu falo com elas, vocês são minhas sócias. Vocês já são minhas sócias. E elas são minhas sócias, cara, assim, a empresa é familiar, então eu tenho esse bloqueio, mas eu tenho de resolver esse bloqueio. Não interessa, chamei minha família, já conversei, vai funcionar assim, senão não vai funcionar de jeito nenhum. E mais, nos nossos novos negócios, nas nossas oportunidades, eles entram também. E aí você vai dizer, Mário, você vai vender para eles? Até um certo ponto, essa é a minha opinião, tá? Eu vou realmente dar para eles. Claro que é uma participação pequena. Depois eles vão ter a oportunidade de comprar mais. Mas primeiro eu vou dar, porque senão não começa o processo. Apesar de ser muito legal para valorizar. Cara, valorizar mais do que eles valorizam. O pessoal está comigo no amor e na dor. Principalmente na dor, né? Porque tem muita dor, Escritório é dor, né? Primeiro é dor, depois o amor, é sofrido. Então, tá comigo? Beleza, a gente vai acertar, vai errar, né? Mas amanhã você não pode tirar um sócio. Que não pode, cara. Você pode tirar o sócio, o fundador, sabe? Não tem dessa. A equipe que vai entendendo isso, ela vai caminhando para isso, cara. Nós vamos tirar qualquer célula que esteja atacando o nosso organismo aqui. Então vai ser normal, natural. Aí vem a parte societária, a parte do direito, que realmente eu fiz direito também, Alberto. Eu não fiz muito direito, não, mas disso eu lembro. Aí, a parte societária, a parte de sucessão, você tem de entender que você resolve de outra maneira. Cara, isso é um direito seu, ninguém está tirando o seu direito, mas está aqui dentro disso aqui, cara, requer normas que nós da organização, não abrimos mão. Então, eu não vejo outro caminho que não seja o partnership, cara. Muito bem. Bianchi, e você? Como é que você enxerga esse caminho ou há alternativas a ele? Nós estamos discutindo isso nesse momento na Atlas e tudo tem projeto, né? Então, o projeto do ano é a governança, né? Então, até por isso que foi formado o conselho. Ocorre que a Atlas não vai ser uma empresa só de contabilidade. Então, os modelos que nós estamos vendo, então nós estamos estudando como é que os escritórios de advocacias fizeram, como é que as startups fizeram, qual que é o trajeto dessas empresas. Porque não necessariamente a solução vai entrar na operação contábil. Porque, voltando, as oportunidades são tão grandes que talvez você vai fazer spin-off de alguma área ali dentro, você vai, talvez, comprar um outro negócio que vai agregar valor para a gente, vai entrar na plataforma. Então, eu acho que, na minha visão, nós não vamos ter um único modelo. Podemos ter modelo de partnership, podemos ter outros tipos de modelos para outros negócios. E o desenho, né, da inovação e da operação, por exemplo, a própria participação no resultado são totalmente diferentes entre um em relação ao outro. Então, nós estamos trazendo alguns especialistas para nos ajudar a fazer esse desenho, que não é fácil, porque a empresa ela está um W hoje, né, de oportunidades. Ela
ela abriu muitas coisas e são coisas novas. E a gente, ainda bem que nós temos pessoas aqui, tem o Roberto que apresenta o Marcelo e o Mário aqui para a gente trocar mais figurinhas, porque são poucas empresas que estão fazendo isso, né? E nós precisamos ter um fórum aí, Roberto, eu já estou até sugerindo para você aí, para a gente debater, porque não tem um caminho, não tem um único caminho, tem muitos caminhos e a gente vai ter que se adaptar para aquele modelo de negócio específico que a gente está fazendo naquele momento, que é um modelo de negócio totalmente diferente, às vezes, do outsourcing, por exemplo, né? Uhum. E tem uma outra coisa que nós temos que entender, que é qual é o sonho daquele profissional que está com a gente. Será que o meu gerente de folha de pagamento, ele quer ser um partnership? Será que... o que ele quer ser? Qual é o desejo? Então, a gente vai ter que estudar isso, né? Porque, queira ou não, o nosso mercado existe uma cultura. A minha cultura pode ser diferente de uma outra empresa contábil, com certeza. Mas nós temos que entender que o mercado tem uma cultura. E quando isso é imposto, eu acho que a gente corre o risco de perder o bom profissional, porque ele não quer, de repente, direcionar para esse caminho. E, por outro lado, alguém que gostaria de fazer parte, você bloqueia porque você não tem nenhuma opção para ele. Então, eu ainda acho que é muito complexo, não tem a fórmula mágica, estou procurando a garrafa da Dini Eugênio para achar, para ver se sai o gênio e ajuda a gente, mas eu acho que o nosso desafio para esse ano é fazer os desenhos e modelos de negócio que a gente vai estruturar esse ano, o que nós temos, e o que nós queremos no futuro. Bom. Munhão, e você? O que você pensa sobre esses programas de sociedade, de partnership? Então, Roberto, estou vendo os colegas falarem aí, eu penso que é meio que um mix disso tudo. O Bianchi está certo, né? Não é que o Bianchi está certo ou está errado. O Mário tem um outro escopo, de repente, mas eu concordo com o Bianchi. Hoje são tantos negócios embarcados que, por exemplo, eu acabei de fazer uma sociedade antes de vir para cá. Eu estou trazendo uma franquia de recuperação tributária aqui para o Estado, que tem foco contábil, e eu acabei de instituir um sócio aqui comigo, que é a pessoa que vai tocar a parte operacional. Então, vamos dizer assim, nesse centro de custo, ou centro de receita, vamos dizer assim, eu instituí um sócio novo ali naquilo, porque ele vai ficar responsável por isso. Então, assim, eu meio que penso um pouquinho assim, é um misto aí dos dois, entendeu? Existe um escopo e existe outros escopos diferentes que você vai poder instituir partners por atividade, né? Por exemplo, eu estou aqui num processo de instituição de BPO. Muito provavelmente eu vou ter que colocar embarcado um partner para tocar ou responder pelo operacional do BPO e tal. Em suma, eu penso que a coisa funciona assim. Só para poder dar uma experiência aí para vocês, a minha antigamente falávamos de gerente geral, né? Hoje é liderança geral. Eu ofereci para ela a sociedade o ano passado inteiro, e quando chegou no final do ano, ela simplesmente chegou para mim e falou: Marcelo, eu conversei com o meu marido e achei que queria continuar da mesma forma como eu estou como colaboradora. Aí fiz um ajuste de remuneração com ela e tal, e a gente continuou a vida, entendeu? Então, assim, vamos ter situações daquelas pessoas que efetivamente, porque nem todo mundo tem a veia empreendedora, né, Roberto, colegas? Porque eu pensei eu juro que eu pensei que fosse ser minha sócia, mas não quis, aí eu também não vou obrigar ninguém a nada, né? Então, resumindo, eu penso que nós vamos ter situações e situações. Vai depender do escopo e daquilo de projetos diferentes que a gente for embarcando dentro do negócio. Sensacional. Roberto, só colocar mais um ponto de reflexão aqui. É bom quando a gente diverge, e aí eu vou... porque a gente vai pensando. O fato de ter... Aí eu vou colocar mais pimenta nisso aqui, só para... Não tem solução também não, tá, galera? Mas é isso. O que eu senti muitas vezes, cara? Se eu pego a minha galera que tá comigo, tocando um negócio, e tiro para montar um negócio novo, eu tô perdendo dentro da minha organização, que é a minha base. Cara, a contábil é a minha base, não tem jeito, vai ser o tempo todo a minha base.
vai mudar? Vai, mas agora a gente não vai falar isso agora, né? Mas ok. E aí, quando pego um novo negócio, que aí eu vi que eu tinha uma outra situação, eu pego um novo negócio, BPO mesmo. O BPO também pensei a mesma coisa do Munhão. Vou pegar aqui e vou colocar alguém para tocar o processo. Cara, aí na hora que eu vi, eu estava sendo injusto e me falaram isso, porque a gente é muito transparente na nossa organização. Você está sendo injusto, a gente está com você aqui, a gente toca. Por que você está colocando uma pessoa que vai ter mais participação com a gente? E aí eu fiz uma pergunta, mas vai dar certo? Ela falou, não, claro que vai dar certo, nós fazemos dar certo. E aí, olha, eu já comecei a ficar, então eu coloco o pessoal que está comigo e tiro de onde está, eu dou, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, cara, eu sei o seguinte, os novos negócios vão embarcar, e se eu tiver um sócio para esses novos negócios, ok, pode ser que eu estou preterindo quem está comigo, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar essas pessoas no outro negócio, porque eu vou ficar, sabe, frágil aqui onde é que eu estou forte. Então, é uma fórmula complexa, por isso que eu acho que o partnership chega lá. E é engraçado, é a mesma coisa quando você promove para um gerente. Você é coordenador, pode chamar o nome que quiser, tá, gente? Eu chamo de líder e tal, mas só falando na normalidade. Você é um coordenador, promove para gerente. Você pode estar ganhando um baita de um gerente, um colega, uma pessoa que vai estar com você todas as horas, ou perdendo o coordenador. Porque não dá certo, eu não consigo ser gerente, eu sou analista, eu não consigo ir para a coordenação, porque eu tenho de lidar com pessoas, eu tive esse caso agora, uma menina fantástica. Até falei com ela, vamos voltar aí, vai para home office e volta para ser analista, sem problema, porque ela tem muito potencial, mas ela não aguentou. Não é que ela não sabia, ela não aguentou, e tem gente que não vai aguentar. Mas eu perdi, eu podia ter perdido um grande analista, um coordenador, e isso vai fazer parte. E aí a pessoa, cara, o projeto não parte mais de mim, se você quer ser sócio ou você não quer ser sócio, parte deles, sabe? Ou a gente acredita junto ou a gente não acredita. E isso é muito legal, é só para apimentar e não tem resposta, não tem solução também não. É sensacional isso, porque uma coisa a gente concorda, nós quatro, né? Toda vez que me perguntam assim, Roberto, o que eu devo fazer, o que o mercado de contabilidade está fazendo aqui no Brasil, a minha resposta é exatamente essa. Não tem gênio da lâmpada, não tem fórmula mágica. Se você copiar exatamente o que o outro está fazendo, provavelmente vai dar errado. Porque as empresas são heterogêneas. O tamanho, a vocação, a cultura, a região, os clientes que você atende. Então, essa heterogeneidade do mercado nos leva a esse tipo de conversa, uma conversa direta, franca, objetiva, e que a gente começa a perceber que a mesma solução não serve para 3 empresas diferentes, ou que são até próximas, né? Mas que têm realidades diferentes. E esse aprendizado é muito importante, por isso que a gente aqui está buscando essa conversa, e cada vez mais teremos programas nesse sentido, para levar até você possibilidades de soluções no que diz respeito à gestão de pessoas. O Mário colocou uma coisa importantíssima aqui que eu escuto quase todos os dias da minha vida. Eu tinha um líder, eu tinha um assessor, um analista que era muito bom tecnicamente, acabei promovendo para coordenador ou para gerente, para líder, e depois de um tempo as pessoas começaram a sair daquela equipe. Esse fato, esse relato eu escuto quase todos os dias. E ao invés daquele excelente técnico, excelente analista se transformar num excelente líder, ele se transforma no contrário. As pessoas saem da empresa por causa dele. Vocês já passaram por essa situação, vocês 3? E o que vocês recomendam como dica final aí para a turma que está enfrentando essa situação? Munhão que é o mais, vamos dizer assim, experiente de nós 3, de nós 4. Conta pra gente, o que você faria? Rapaz, a experiência aí deve ser com o pessoal da Matura aí, porque você ter 150 pessoas não deve ser fácil. Enfim, é o seguinte, eu vejo que mexer com pessoas é um dom. Você, lógico, pode aprender, tudo se aprende, mas assim, você respeitar as pessoas que trabalham contigo, eu acho que é o maior segredo, né? Não só as pessoas que trabalham contigo. O respeito, eu acho que ele é a célula-mor da convivência do ser humano. E esse sempre foi o nosso mote aqui, sabe?
A gente respeita muitas pessoas, seja ela qualquer cargo que tiver conosco, e isso tem mostrado na linha do tempo que é uma coisa muito salutar para nós, porque mesmo as pessoas saindo daqui para outras oportunidades e tal, elas sempre entram nos grupos de WhatsApp aqui dos ex-colaboradores, etc. Mas, Roberto, a minha mensagem final aí, primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade aí desse debate aí tão qualificado, com pessoas de tão alto nível. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado aí por você e pelos colegas, o Mário, que eu não conhecia, e também o Bianchi. Eu estou me sentindo muito realmente assim. E dizer para vocês é que o que eu vejo é um campo enorme de oportunidade do segmento contábil. Outro dia eu estive em São Paulo, aí no começo do mês, teve um evento feito pelo Pedro Neri, de ressignificação lá de contabilidade consultiva. Rapaz, eu tomei tanta porrada positiva de aprendizado com os colegas jovens, conheci tanta gente bacana. O que eu poderia sugerir para todos nós, principalmente os empreendedores, é que a gente se visse mais, se juntasse mais para trocar experiência e não tivéssemos receio um do outro, saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer, etc. Porque é só assim que nós vamos nos tornar melhores. Você pega as grandes cabeças do mundo que estão hoje lá no Vale do Silício e tal, esse pessoal é tudo aberto, é tudo liberado, todo mundo é louco que o outro sabe o que o outro está fazendo, que ele também quer saber. Então, assim, eu estou tomando essa porrada, sabe, Roberto, assim, positivamente falando, de realmente no olho do furacão, que eu vejo que o nosso segmento, ele existe um arsenal de possibilidades para nós podermos ganhar mercado e por nós termos uma profissão um tanto quanto conservadoras, nós que somos outras gerações e temos uma capacidade de pensar um pouquinho fora da caixa, e promovêssemos isso com uma interlocução tão inteligente como a do Roberto. Tá bom? É isso que eu penso. Obrigado pelo elogio. Bianchi, e você? O que você tem de mensagem final aí para colocar para a turma que tem essas dificuldades elementares na retenção de talentos e, de acordo com o seu aprendizado, o que você pode dizer para eles? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu faço as minhas palavras a que o Marcelo falou. É uma honra estar aqui mesmo. E é legal conhecer gente que está com a cabeça aberta. Eu acho que o primeiro ponto, Roberto, é entender o propósito da organização. Qual é o propósito da organização? O que ela quer? A partir daí, é trazer o perfil profissional adequado que esteja que tenha os mesmos propósitos de crescimento, de desenvolvimento, de participação, né? Porque senão, o que acontece? Nós aqui estamos discutindo crescimento e tudo mais, nós não queremos um mundo estático, nós queremos um mundo em transformação e movimento. Então, se eu tenho um profissional que quer estabilidade total, ele não vai conseguir se desenvolver dentro da minha organização. Eu não estou nem dizendo que nós estamos certos ou errados, estou dizendo que eu tenho um caminho, né? Esse caminho leva a algum local. Então, trazer o perfil adequado é o primeiro acerto. Porque se você não retém aquilo que não está na mesma página, vamos dizer assim. O segundo é olhar bem para as pessoas, né? O Munhol comentou uma coisa e é verdade. A gente precisa olhar e entender as expectativas profissionais dos profissionais, né? O que eles querem na vida deles, o que eles querem para o futuro deles, e ver se isso está alinhado também com o nosso crescimento e tudo mais. Percebo uma terceira via, que é essa abertura que o Munhol comentou. Eu acho que nós vamos ter empresas extremamente grandes de contabilidade, vão ser conglomerados de empresas de contabilidade, que são as pessoas que estão fazendo esse compartilhamento e se desenvolvendo de uma outra forma, não fazendo mais do mesmo, mas pensando em grandes transformações no mercado contábil. E não é o seguidor, é o cara que vai ser o protagonista.
o nosso desafio da Atlas, por exemplo, é ser um dos protagonistas. Não sei se iremos ser, mas eu gostaria muito, e nós estamos fazendo todo o esforço, eu e os meus outros 6 sócios, para que a Atlas seja um dos protagonistas, né? E vai ser um mercado muito legal, porque nós vamos encontrar pessoas como nós estamos vendo aqui. E isso dá muita satisfação. A gente torce para achar pessoas com essa energia, com essa mente aberta de contribuição, de compartilhamento, de cocriação, porque nós vamos fazer muitos negócios no futuro, e talvez aqui saia alguma coisa juntos, inclusive de algumas soluções. Então, o mercado nosso é imenso, todos nós sabemos disso. Não vai ter ninguém que vai atingir 10% das empresas, em médio ou longo prazo, em 10 anos, por exemplo, mas vai ter gente muito grande fazendo serviços altamente qualificados, trazendo soluções inovadoras. Então, o que eu acho é, primeiro, saiba o que você quer, né? Veja o propósito da sua organização e busque o perfil adequado para isso, porque a gente não consegue transformar uma empresa extraordinária com pessoas ordinárias, uma empresa inovadora com gente só conservadora. Nós vamos ter que pensar nisso. E é quebrar paradigma. Sensacional. Mário Mateus, cabe a ti a palavra final, a dica final. Que responsabilidade. Obrigado, Roberto, Marcelo, do Espírito Santo, Marcelo de São Paulo, a Solids pelo convite aqui também. Só vou voltar no que você perguntou, quando a gente coloca uma pessoa, né, para ser um analista, para ser coordenador, quando não dá certo, Roberto, meu coração corta, cara. Meu coração corta. Porque não dá certo por diversos fatores. Nunca é pelo fator técnico, primeiro. A pessoa tem condição, ela consegue ir, só que ela não acredita. E aí é toda uma história. E eu vi que eu tenho, muitas vezes, para que isso dê certo também, eu tenho de participar dessa história com a pessoa. Então eu tenho tentado mentorar, porque o tempo não é o mesmo, né? Já não é o mesmo. Eu tenho tentado mentorar essas pessoas, né, os meus coordenadores, encontro com elas de quando em quando, sabe, para falar, pago treinamentos de autoconhecimento, porque para mim é um tipo de terapia aí, quando você está desfuncionalizado, através do autoconhecimento é uma maneira de você se funcionalizar. Então isso é muito legal, porque, cara, meu coração corta, e não é pela perda, sabe? Perdi um analista ou perdi um coordenador, não. É por causa do potencial. Sabe? É a frustração, né? É uma frustração. Cara, eu tô vendo que consegue e a pessoa não consegue. E tem uma ferramenta legal, né, falando aqui da Solids, já que a gente está aqui, que é o perfil psicológico da pessoa, perfil comportamental. Cara, eu estou dando muito mais valor para isso. Porque é a pessoa certa, no lugar certo, e eu vou complementar, do jeito certo. Cara, tem que ter o jeito certo. Tem gente, se você falar com ela mais alto, a pessoa entende. Se você falar mais baixo, ela não entende. E a outra que é o completamente diferente. Você está gritando comigo, não, eu sou assim. Então não dá para você ser assim com todo mundo. Porque isso é uma coisa assim, eu sou desse jeito. Não, eu sou desse jeito não, cara. Você tem uma comunidade, você convive com a comunidade. Você se adapta para poder ter melhores resultados. Não pode ser mentira. Tem que ser verdade, tem que ser de coração. Mas na hora que você adapta, eu não vou gritar com fulano, senão eu não vou ter resultado. E aí, muitas vezes, dentro desse perfil, você vai saber, pô, a pessoa melhora aqui, é pior ali, eu vou levar ela para esse lugar, mas não vou, se eu exigir isso aqui, não vai funcionar. Isso funciona bem. Isso, assim, me dá bons resultados. Consigo fazer com todos? Não. Às vezes eu perco o time. Perdi o time, perdi aquela pessoa que podia estar agregando muito. A gente podia estar caminhando longo junto. Agora, tem uma característica, se eu deixo aqui, cara, né, para a gente finalizar, primeiro, a gente tem que ter muita transparência, cara. Eu prego a transparência e gosto que seja transparente comigo. Fala o que você tem de falar. E eu sou meio ruim, sabe, de pegar as coisas, sabe? Eu sou meio lerdo. Se a pessoa não falar diretamente comigo o que é, eu não entendo. Então tem gente que conversa dando dicas, você já viu? Uhum. Ela não fala, ela vai dando aquelas dicas assim, não sei o que aconteceu, é porque o cliente veio aqui. Fala o que você quer, porque eu sou péssimo para adivinhar. Aí eu dou tudo, que ótimo, legal. Não, mano, é isso que eu queria dizer, não, então fala. Então a gente tem que ser transparente, sabe? Outra coisa, cara, você tem que estar realmente levando essa galera para estar conectada com o cliente. Cara, anda a segunda milha comigo. Preocupa com o cliente. Outro dia eu tive um caso lá que a menina perguntou sobre uma rescisão. Cara, eu falei para ela muito mais do que a rescisão. Falou, se você fizer isso, você pode ter esse problema. Ela, obrigado por me falando que eu não perguntei. Ela não perguntou porque ela não quis, ela não perguntou porque ela não sabe. Exato. Aí eu falo com a minha galera, cara, anda a segunda milha com o cliente. Comigo, você pode até andar só a primeira. Porque sua responsabilidade comigo
é de 8 às 18, mais ou menos, né? Olha, os horários estão todos doidos hoje. Lá tem horário, lá no escritório escreve horário fixo variável. Meu Deus, me fala o que é fixo variável. Ou é fixo ou é variável. Mas tudo bem, o nome não importa, importa a essência, né? Aí você pode chegar a hora que você, alguns horários, sair outros horários. Né? Mas de 8 às 18, a sua responsabilidade é comigo. E depois das 18, com quem que é a sua responsabilidade, já que você quer crescer, fazer parte de um ecossistema diferente? Então, é isso que eu vou passando para a galera o tempo todo, e dizendo, cara, vamos trabalhar com muita transparência e, sabe, focar em andar a segunda milha, porque isso faz muita diferença. Tá? Se eu pudesse deixar aqui, alguma coisa seria isso, vamos ser transparente e andar a segunda milha. E coloca sempre, eu comecei a fazer isso agora que eu aprendi recentemente, cara, acho que o Bezos fazia isso, né, na Amazon, coloca a cadeira nas reuniões lá, a cadeira vazia, e fala, cara, essa aqui é a cadeira do cliente. Então, quando você me fala isso, você está me falando, eu acredito. Agora, pergunta para o cliente ali, se ele está satisfeito com isso. E aí começou a mudar, o pessoal começou a ficar meio incomodado, porque toda hora eu chamo o cliente. E aí, cliente, o que você acha? Muito legal vocês estão me falando, mas o cliente está detestando. Não, mano, eu mandei um e-mail para ele. Ótimo, cliente, você gosta, você mandou um e-mail. Quer dizer, agora você é responsável, toda vez que eu te mando um e-mail, por ler meu e-mail. Sabe, se conectar com o que está acontecendo, senão você está todo errado e eu continuo certo. Vocês gostariam de ser tratado assim? Não, pois é, então não dá, cara. Você mandar um e-mail, você liga para o cliente, passa um zap, faz alguma coisa diferente, sai aí dessa mesmice. Acho que o Marcelo falou lá, caixa pra gente sair. Acabou tudo, não tem limites mais. Mas já chutamos a caixa já toda. Já chutamos a caixa, cara. Então, sabe, eu penso que essa é pegada que vai fazer diferença aí. Obrigado, gente, pela participação aqui, tá? Valeu. É um jeito sensacional, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, aliás, o meu autor predileto, né? Ele diz o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, meu amigo, você não tem empresa, você não entende empresa. O sucesso da sua empresa depende de gente. E é por isso que a gente está criando esse programa. Se eu fosse você, ficaria ligado aí nessa história. Aguardo o próximo, que se esse foi bom, eu não vou prometer que o outro vai ser melhor não, porque vocês são foda, vocês são muito bons, né? Mas o outro vai ser tão bom quanto. Muito obrigado a todos vocês, tenham um excelente dia, uma excelente semana, um excelente ano, né? E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado aos amigos. Um abraço para vocês aí.